Salve, salve. Bom, é o seguinte, como conversado na aula passada, na aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios. Vou mostrar para vocês que essa matéria de MHS, que é o Movimento Harmônico Simples, é muito mais aplicação de fórmula e alguns conceitos, principalmente da trigonometria e análise gráfica, que a gente tem que ficar espertos. Então, peguei aqui alguns exercícios que são interessantes a gente dar uma discutida por agora e vocês assimilarem essa matéria. Porque a matéria mais interessante mesmo é a próxima, que a gente vai tratar mais de ondulatória. Então, olha só, vamos lá para a página 7, exercício 3. Página 7, exercício 3. Tem algumas coisas teóricas que é bom da gente dar uma discutida. Deixa eu pegar aqui a apostila para a gente ler junto. Peraí, página 7, 8, 7. Maravilha. Olha só. Ao observar uma partícula realizando movimento harmônico simples, o estudante descreveu o comportamento da elongação usando a função horária x igual a 4 cosseno de π mais 2πt. Unidades no SI. Com base nessa função horária, obtenha, letra A amplitude desse movimento. Então, olha só. Esta é a equação horária. Eu nem gosto de falar equação horária, nem função horária, porque não vamos de elongação, mais bonito, tá? Fisicamente falando. Tá um pouco obsoleto esse tipo de comentário de função horária aqui. Mas enfim, depois a gente discute sobre isso. Deu essa função aqui. Qual é a base? A base dessa, a fórmula é essa. Então, eu falei para vocês. O mais importante é guardar as fórmulas. Então, essa é a fórmula da elongação. E aí, ó, o que multiplica o cosseno é a amplitude, não é? Então, quanto vale a amplitude? 4. Como está no SI, 4 metros. Você viu que eu falo que é identificação de fórmula de aplicação de valores? Então, só observar. Não viu que a física não tem mais aqui? Só uma observação de uma função, de uma equação e você comparar resultados? Exatamente. Letra B. Fase inicial desse movimento. A fase inicial, o θ0, é o termo independente do que está dentro dessa função trigonométrica aqui. Então, logo, é o π. Então, θ0, vou botar aqui, ó, é igual a π. Fácil, né? Só identificar. O termo independente é o que está sozinho, o que não multiplica o t. Aí na letra C, a pulsação. A pulsação é o ômega. E o ômega, pela fórmula, é tudo que multiplica o tempo. Então, o que está multiplicando o tempo aqui? 2π. Então, a pulsação, 2π. A letra E, ele chega e pergunta da frequência. Aí, pela fórmula lá do movimento circular uniforme, a gente sabe que o que? A frequência é 1 sobre t. Ah, não, letra D, ó, já até pulei. Vamos lá de período. Ele chega e pergunta assim o período. Período pela fórmula também do MCU, do movimento circular uniforme, ele chega e fala o quê? Que ômega é igual a 2π sobre t ou 2πf. Então, no caso, a gente vai usar 2π sobre t pelo fato de a gente querer o período. O ômega a gente acabou de descobrir na letra anterior, que é 2π. Então, vai ficar 2π é igual a 2π sobre t. Se eu cortar e cortar, vai ficar 1 sobre t, passa para cá multiplicando, vai ficar t igual a 1. Então, o período igual a 1, né? 2π igual a 2π, obviamente aqui vai ser 1. E aí ele pergunta a frequência. A frequência, a gente pode usar o 2πf ou pode lembrar que a frequência é o inverso do período. Qual é o inverso de 1? 1 mesmo. Então, no caso, a unidade de medida de frequência é o Hertz. Tranquilo isso aí também, né? Então, olha só. Na letra F, para finalizar, ele quer a elongação no instante t igual a 0,25. Elongação é o x, certo? Então, a gente vai aplicar todos esses valores aqui. Agora, a gente vai aplicar o 0,25 aqui no t e resolver. Agora sim vai usar um pouco de trigonometria. Logo, como o tio Victor ensinou, então vocês vão lembrar disso tudo. Maravilha, né? Então, olha só. Vamos colocar o 0,25 aqui e substituir o valor. Ó. Esse 2 vezes 0,25, 2 vezes 0,25 dá meio. Vai ficar dentro do parênteses, ó, meio π mais π. Vai dar 1,5 π, certo? Então, continuando aqui na outra folha. Meio π, 1 π mais meio π vai dar 1,5 π. Quanto que é cosseno de 1,5 π? Bom, 1,5 eu não sei, mas eu sei que o 1,5 fracionário, lembra que eu falo para vocês talvez na trigonometria, calculo radiano em fração? 1,5 é 3 sobre 2. Então vai ficar, quanto que é o cosseno de 3π sobre 2? Lembra, 3π sobre 2 é 270 graus. Onde dá isso aqui? É 0. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. Então, 4 vezes 0, 0. Então, a elongação no tempo 0,25 é 0. Quer dizer que ele está no meio do caminho. Ele nem oscilou para um lado e nem oscilou para o outro. Vamos supor que fosse um pêndulo. Ele estaria no meio do caminho, porque ele considera a oscilação máxima para cá e a mínima para lá. Então, ele estaria bem no meio, entendeu?
mais ou menos assim, estaria no estágio inicial, na posição inicial. Ele não se deformaria. No massa-mola é a mesma coisa, estaria na posição inicial da mola. Então é uma questão física, aí que a gente tem que discutir. Mas o que eu acho que vai pesar muito para vocês é exatamente a parte formulária, tá? E matemática também. Então, por isso que eu quero tratar esses exercícios com vocês com calma, certo? Então, vamos ver mais um? Vamos lá para a página. Vamos fazer o exercício 4. É uma boa também. Página 7, exercício 4. Maravilha, maravilha. Aí o que ele fala aqui no exercício 4. Ao observar uma partícula que realiza MHS, um técnico constatou que a velocidade máxima de 4π metros por segundo ocorre numa trajetória de amplitude 40 centímetros. Com base nessas informações, determine a pulsação do movimento. Lembrando que pulsação é o quê? É o ômega, então ele quer saber o ômega. Só que, olha só, teoricamente, ele já deu uma situação interessante. Ele colocou velocidade máxima. Então, se a gente for pegar a fórmula de velocidade no MHS, é menos ômega a seno de π0 mais ômega t. E ele quer que esse valor seja máximo. Então tem que colocar o seno como máximo. E quais são os valores que os senos são máximos ou mínimos? Bom, é o valor 1 e menos 1. Por que eu vou usar o menos 1? Porque pela fórmula tem um menos, então menos com menos mais. Então seria quando esse seno aqui fosse... Quanto que o seno dá menos 1? 3π sobre 2. Então, quando esse somatório daqui de θ0 mais ômega t desce 3π sobre 2, quer dizer que isso aqui daria ômega A, que é o valor máximo, porque o valor máximo de seno, quanto que é? 1. Então, eu peguei o menos 1 exatamente para ficar menos com menos mais. Mesmo assim, se eu tivesse pego 1, daria menos 1, mas isso é questão só de referencial, né? Velocidade negativa é uma questão de sentido. Então, não tem problema também se você usasse 1. Mas eu já usei menos 1 só para você ver a regra de sinal, que também é importante para a gente determinar a posição. Então, a velocidade máxima seria ômega A. Toda vez que acontecer esse tipo de situação, velocidade máxima, você esquece tudo que está aqui no seno, porque o seno virou valor máximo. Então, foi o que eu disse. A trigonometria vai ser usada na hora pertinente. Então, você tem que ficar esperto na matéria do trimestre anterior. Então, vamos lá. Então, V igual a ômega A, ele quer saber exatamente a pulsação. E a velocidade máxima é 4π, então vai ficar 4π igual a ômega vezes a amplitude. Aí, olha só, ele falou 40 centímetros, então você tem que transformar para metro. Porque a velocidade aqui está em metro por segundo. Então, já tem uma outra pegadinha aqui que você tem que ficar esperto. Então, pareceu centímetro, põe metro, aproveita, não perde tempo, certo? Mesmo que você vá cortar alguma situação, mas garante já para você não errar por unidade. Então, vai ficar ômega igual 4π igual a ômega vezes 4, 0,4, passa dividindo 4 dividido por 0,4 dá 10. Então, o ômega vai ficar 10π radiano segundo. A letra B, ele pede a frequência. Bom, frequência, pela fórmula lá do MCU, do movimento circular uniforme, ômega igual a 2πf. E aí, a gente acabou de achar o ômega. Então, a gente vai botar 10π aqui, é igual a 2π vezes f. Eu corto π com π, o 2 está multiplicando, passa dividindo, f igual a 5 Hz. Lembrando que a unidade medida de frequência é o Hz. Letra C, ele quer saber o período. Período é o contrário da frequência. Você chega e põe 1 sobre 5, acabou, 1 sobre 5 segundos. Se ainda quiser transformar para decimal, pode, né? Vai ficar 0,2 segundo, não tem problema algum. Agora a letra D, ele quer saber a elongação máxima. Olha só, máxima, hein? Então, olha só, a elongação máxima é a teoria. Então, pensa numa gangorra, pensa num pêndulo. Onde é a elongação máxima? A elongação máxima é onde a amplitude é máxima. Chega no ponto mais alto, vamos supor, numa gangorra, de um pêndulo, de uma mola comprimindo, então chega na posição máxima, e a posição máxima é exatamente a própria amplitude. Então é só a gente pegar o valor da amplitude e colocar como resposta, porque todos os outros valores na elongação é no decorrer do caminho, né? No decorrer da oscilação. E aí, por fim, a letra E, ele fala aceleração máxima. Então, aceleração máxima é, obviamente, na amplitude. Então, qual é a forma de aceleração máxima? Ômega ao quadrado vezes A. Então, a gente vai lá e vai colocar o valor do ômega aqui, substituindo ao quadrado, vezes o 0,4, que vai ficar 100, 10 ao quadrado de 100, vezes π ao quadrado, vezes 4, vai ficar 40, então vai ficar 40π ao quadrado, certo? Ó, 10 ao quadrado, 100, 100 vezes 0,4, come uma casa, vai ficar 10, 10 vezes 4, 40. Então, fazendo chuveirinho π ao quadrado. Então, aceleração 40π ao quadrado, metro por segundo ao quadrado. Não esquece da unidade de medida, que no exercício dissertativo é sempre muito importante. Maravilha? Então, para finalizar, agora a gente vai fazer uma que a gente mexe com período.
né? Eu mostrei para vocês o período de um sistema massa-mola e o período de um pêndulo simples. Então a gente pode ir para a página 16, exercício 19, e ele fala assim, vamos lá, página 16, exercício 19. Um pêndulo simples de comprimento 100 centímetros executa uma oscilação completa em 6 segundos, num determinado local. Para que esse mesmo pêndulo no mesmo local execute uma oscilação completa em 3 segundos, seu comprimento deverá ser alterado para... Então, olha só, eu dei ênfase nesse mesmo local porque um pêndulo simples varia com a gravidade. Então, se ele deixa exatamente no mesmo local, a gravidade não vai mudar, certo? Então, são quesitos físicos que a gente tem que ficar atento, que normalmente o aluno não se atende por ou falta de prática, falta de uso mesmo, ou até falta de interesse. Ah, é só aplicar a forma mesmo, então, sabe? Mas é uma coisa que você tem que ficar atento, principalmente naqueles exercícios anteriores, no ano passado, quando o professor perguntava para vocês assim, qual que é a energia potencial gravitacional no solo, ou em repouso, enfim, na posição inicial. Você tem que ficar esperto porque às vezes a altura zero, a gravidade, a energia potencial gravitacional não existe. Então são detalhes, vamos supor, qual é a velocidade no repouso? O repouso é zero, então a velocidade é zero. Então são esses pequeninos detalhes que indicam se você está atento no exercício ou não. Então olha só, ele dá então que o pêndulo, quando ele está com um comprimento de 100 centímetros, certo? Aqui eu não transformei para metro, por quê? Porque as alternativas nesse exercício dá em centímetro, então você deixa. Então tem que ficar esperto, não adianta, tem que ficar esperto. Então eu nem substitui muito valor, eu só fui substituir na hora. Por quê? Vai ser o mesmo pêndulo, com o mesmo local, tudo mais, o que vai mudar só o comprimento em função do período. Então ele quer saber qual é o comprimento para o período ser a metade. Então olha só, vamos lá dar uma olhada. Se a gente fizer a razão entre os períodos, lembrando que a fórmula entre o período num pêndulo simples é os 2 pirralhos legais. No sistema massa-mola são os 2 pirralhos mal criados. Então lembra dessa fórmula que fica mais fácil. Então a fórmula está aqui, a gente vai comparar, obviamente, botar em uma razão, uma divisão, os 2 períodos. Então o período 1 pelo período 2. Fazendo aqui a divisão de fração, eu posso cortar aqui, aí o que eu faço? Divisão de fração, conservo a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? E aí a razão T1, T2 está aqui. Quanto vale T1? 6. Quanto vale T2? 3. E aí eu posso cortar essa raiz de G com essa raiz de G, e aí vai ficar raiz de L1 sobre raiz de L2, certo? Aqui eu podia ter juntado as raízes, poderia ter separado, enfim, essas regras de radiciação, a gente está no segundo ano, não pode ter mais esse tipo de dúvida, né? Então, vai ficar essa situação aqui. Eu preciso achar o L2, porque o L1 eu tenho, que ele falou que era 100 centímetros. E aí, como é que eu cancelo essa raiz? Ou eu isolo para lá, elevando ao quadrado, ou eu elevo os 2 termos ao quadrado, né? Que é exatamente o que a gente vai fazer aqui, ó. Levei os 2 termos ao quadrado, vai cancelar essa raiz quadrada aqui. Aí vai ficar 6 ao quadrado sobre 3 ao quadrado é igual a L1 sobre L2. Eu quero saber exatamente o L2. E aí eu deixo ele isolado. Multiplicando em cruz, passo para cá que está dividindo, passo multiplicando. Esse aqui que está dividindo, passo para lá multiplicando. Vai ficar isoladinho aqui o L2. Agora eu substituo o valor, você viu? Porque eu tive que quebrar toda essa equação, toda essa razão para achar o L2. Agora sim. Você viu que é pura matemática? A gente tem acesso à fórmula, entende o contexto físico e depois a gente substitui o valor, depois a gente faz conta. Então, aí vai ficar 3 ao quadrado vezes 100 dividido por 6 ao quadrado. 3 ao quadrado 9, 6 ao quadrado 36, simplifica aqui, ó, 9 por 36 dá 4, 6 dividido por 4, 25. Eu não transformei em metro, por quê? Porque ele deu a resposta em centímetro. Eu já olhei a alternativa antes de sair fazendo o exercício. Então, isso é a alternativa E. Então, quer dizer que para o período desse pêndulo ser a metade, quer dizer que o comprimento tem que ser 4 vezes menor. Então, dá uma diquinha. Às vezes você decora isso aí, tá ligado? Depois você vê, pô, então quer dizer que para cair metade do período, cai a raiz de meio. Raiz de meio é 1/4. Entendeu? Como do tipo, metade de meio. Enfim, você faz o seu golpe matemático ali, entendeu? Pode decorar? Pode, não tem problema. O bonito seria fazer tudo isso aqui bonitinho, mas você segue o padrão que você achar interessante conforme você vai executando exercícios. Então, por hoje é só. A gente vai discutindo isso aqui na próxima aula, a parte teórica, se tiver alguma dúvida a mais.